Em frente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui de Oliveira de Brejinho. Muito bem, irmãos, estamos aqui pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma grande alegria eu estar aqui nessa igreja de Oliveira de Brejinho. Hoje, no dia 29 de julho de 2017. É uma grande alegria, uma satisfação de estar aqui com vocês mais um sábado pela manhã. E nós temos uma mensagem especial para você nesse dia. E como sempre nós dizemos que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela fechada é um livro santo, mas ela aberta é Deus falando conosco. A voz é do pregador, mas a palavra é de Deus. Então nesse momento nós vamos ter um tema bastante importante para cada um de nós. Esse tema é como ser sábio. Como ser sábio? Por que essa mensagem? Você pode estar pensando, como eu serei sábio? O que quer dizer ser sábio? Nós vamos explicar detalhadamente, passo a passo, essa mensagem especial. A pergunta é, como ser sábio? Primeiro passo, são 3 passos. Primeiro passo, comunhão com Deus. Segundo passo, conhecimento. Terceiro passo, sabedoria. Então, como obter esses passos? Como conseguir alcançar a sabedoria? Como ser sábio? É uma grande pergunta. E a partir de agora você vai entender, você vai compreender o que quer dizer ser sábio. Vamos ao primeiro passo. Primeiramente nós temos ali uma imagem impressionante. 2 pessoas tomando uma decisão. Como tomar uma decisão? De um lado você vê o anjo de Deus lhe apresentando o caminho da salvação, a coroa da vida eterna, Jesus lhe apresentando. E do outro lado você tem o diabo lhe dando sugestão, lhe falando ao ouvido. Muitas das vezes você ouve e você fica em alguma questão, e quase todas as questões que nós temos, às vezes nós ficamos assim, pensando, que lado eu vou estar, o que eu vou decidir. Então, sempre você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Cada ser humano tem que tomar uma decisão na sua vida. Por exemplo, para você estar hoje aqui na igreja, para você assistir essa mensagem, para você ouvir essa mensagem, você tomou uma decisão. E essa decisão vai lhe implicar na sua salvação eterna ou na sua perdição eterna. Então Deus sempre apresenta o anjo, a mensagem de salvação. Uma mensagem que você tome uma posição, uma decisão, e você vai ser salvo. Mas o inimigo do outro lado apresenta soluções fáceis, apresenta dinheiro, joia, mulheres, carro, casa, qualquer coisa, para você se desviar do plano de Deus, se desviar da salvação. Então, como você vai ser sábio para fazer uma sábia escolha? Como? De que maneira? Primeiro passo, comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus, você precisa de oração particular. E a oração é intercessória, familiar, e você tem que orar sem cessar. Outra coisa que nós temos que ter: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E nenhuma oração.
também nenhum poder. Então vocês veem que esse primeiro passo você tem que estar em comunhão com Deus, através da oração, através do poder de Deus. Aí está, você precisa estar em intimidade com Deus, você precisa estar sós com Deus, você precisa tirar horas, você precisa orar muito, para que você possa ser uma pessoa sábia, entendida. A sabedoria que nós estamos falando é uma sabedoria espiritual, uma sabedoria que vai lhe levar à salvação eterna. Então você precisa de estar a sós com Deus, de buscar a Jesus na intimidade, buscar Jesus no seu quarto, no seu lugar reservado. Você está ali, passar horas e horas em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus. É dessa maneira que você vai ter sabedoria, você vai ser enriquecido com a presença de Jesus. Vamos adiante. Aí está, muita oração. Você precisa orar sem cessar. Orar ao sair de casa, orar ao subir ao transporte, orar durante a viagem, orar ao chegar ao seu destino, agradecendo a Deus. E você tem que levar uma vida de oração, em comunhão com Deus. Então a ordem é orar sem cessar. Até as crianças também precisam de estar em oração. As mães, os pais têm que ensinar as crianças a orar, a se ajoelhar, a buscar Deus, e assim você será abençoada ricamente, né? Então é dessa maneira. Agora vamos ver o segundo passo. Qual será o segundo passo? Conhecimento. Você precisa conhecer. E como é que chega o conhecimento? Você precisa o quê? Ler, estudar, pesquisar, ouvir, assistir, coisas que vão lhe levar a você ter conhecimento. Esses conhecimentos que nós estamos falando, tanto pode ser um conhecimento material, físico, como especialmente o conhecimento espiritual. Você precisa ler o que? Bíblia, Palavra de Deus. Você precisa estudar os livros de espírito de profecia. Você precisa ver filmes, palestras, pregações, tudo com referência a Deus, a Bíblia, a Palavra de Deus. Então você precisa de tudo isso, e tudo isso reunido, o conhecimento, estudar a Bíblia, assistir filmes bíblicos, pesquisar Bíblia, espírito de profecia, ouvir mensagens, tudo isso nos leva a ter. Note essa palavra, a ter. Tudo isso nos leva a ter. Esse a ter significa que você tem que ter todo o conhecimento. E vamos ver o terceiro passo. Por aí está, nós estamos vendo aí, né? Você precisa estar lendo Bíblia, estar estudando a palavra de Deus. Nós vemos o inventor Gutenberg. Ele foi um homem que inventou a imprensa. E sabe qual foi o primeiro livro que ele, na sua invenção de impressões, ele publicou? Sabe qual foi o primeiro livro? A Bíblia, a Palavra de Deus. Que maravilha, né? Esse homem é um homem abençoado. O primeiro livro a ser impresso nessa invenção de Gutenberg foi a Bíblia, a Palavra de Deus. Que maravilhoso, né? Então nós vemos que a Palavra de Deus, ela foi o primeiro livro a ser impresso. Esses livros que nós temos hoje, né? Nos tipos do Gutenberg. E a Palavra de Deus nos diz que examinai as Escrituras.
nós temos que examinar, nós temos que estudar, nós temos que folhear a Bíblia. Então precisamos ter conhecimento de Deus, conhecimento da verdade, e toda a verdade precisamos de ter esse conhecimento, porque se você não conhecer a palavra de Deus, você não vai ser sábio. Ah, mas eu não sei ler, mas sabe ouvir. Mas eu não sei ouvir, mas sabe ler. De alguma maneira você vai ter um conhecimento bíblico da palavra de Deus. Vamos ver agora o terceiro passo. Terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Sabedoria. A sabedoria nos ajuda a ser. Você viu que para a gente ter sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Nós vamos ver já já esses dois significados. Aquela palavra que eu falei para vocês, que o conhecimento nos leva a ter, a sabedoria nos leva a ser. A ter e a ser são duas palavras que têm significados diferentes. Note bem, preste bem atenção essas duas palavrinhas, a ter e a ser. Conhecimento e sabedoria são diferentes, e nós vamos saber o porquê. A sabedoria nos indica que precisamos ter discernimento. Judas conhecia Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus, estava todos os dias ao lado de Jesus, tornou-se, mas não tornou-se sábio. Ele tinha todo o conhecimento, sabia tudo sobre Jesus, sabia tudo sobre as Escrituras. Ele andou lado a lado com a sabedoria, com Jesus, fazia até milagres. Que coisa interessante, né? Impressionante, Judas. Mas ele não foi sábio. Ele não deixou de ser transformado. Jesus queria transformar, mas ele não quis. Então ele não aceitou a sabedoria. Sabedoria tem grande valor. Está escrito lá em Jó 28, 22, que a sabedoria tem grande valor. Vamos mais adiante. Jesus é o nosso exemplo em tudo, em todas as coisas. Na oração, no cantar, no falar, no andar, no vestir, na maneira de falar, na maneira de se pensar, de se expressar, e especialmente em nos ensinar sobre a oração. Jesus, ele tinha uma vida de oração, de comunhão. Por isso que ele era sábio, porque ele tinha um grande relacionamento com seu Pai. E nós precisamos desse exemplo, que é Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Cristo. E precisamos viver a altura desse chamamento que Jesus nos chamou para sermos embaixadores de Cristo. Nós precisamos ser diferente. Seja diferente dos que não faz diferença do santo e do profano. Existem coisas que são santas, existem coisas que são profanos. E tem pessoas que não faz diferença, para ele tanto faz. E isso aí é perigoso. Conhecimento é ter, sabedoria é ser, sabedoria é viver o conhecimento. Vocês estão entendendo agora qual é a diferença que tem de conhecimento e de sabedoria? Porque muitas das vezes não adianta você conhecer muita coisa e não viver nada, e não aprendeu nada. Conhece tanta coisa e não aprendeu nada.
Então você não está sendo sábio. É a mesma coisa de Judas. Ele tinha Jesus, a vida, a verdade, o conhecimento, a sabedoria, mas ele conheceu tudo, mas ele não teve sabedoria, porque ele não praticou, ele não viveu aquilo que era para ser vivido. Isso está escrito lá no livro de Mensagem ao Jovem, página 288. Temos que fazer como o salmista. O salmista disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. Esse precisamos ter é um encontro pessoal que você precisa ter com Jesus. Precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. Nicodemos, Zaqueu, Maria Madalena, eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. Eu e você precisa ter esse encontro com Jesus. E como é que nós podemos ter esse encontro com Jesus? É buscando a Ele em oração, em comunhão íntima, para que nós possamos ter esse conhecimento, essa experiência. Você e eu precisamos ter essa experiência de estar com Jesus. Zaqueu teve essa experiência, Maria Madalena teve essa experiência, Nicodemos teve essa experiência. Precisamos buscar a Deus de coração, de corpo, de alma e de mente. Precisamos ter uma mente compreensiva, que é sabedoria, para fazer a separação entre o que é certo e o que é errado. 1 Reis 3, de 9 e 10. Essa foi a oração do jovem Salomão, rei de Israel. E ele orou a Deus pedindo que ele queria ter sabedoria para discernir aquilo que é certo e o que é errado, aquilo que é profano e aquilo que é santo. Então é isso que nós precisamos ter, irmãos. É isso que você precisa ter. É isso que eu preciso ter, para poder saber aquilo que é certo e o que é errado, e seguir o que é certo, e considerar o que é santo, e santificar o que é santo. Então precisamos da sabedoria. Deus pronunciará uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre o que é santo e o que é profano, e o que é puro e o que é impuro. Está escrito em Patriarcas e Profetas, página 360. Isso é sério, irmãos. Isso é sério, meus amigos. Se nós não discernir aquilo que é santo e o que é profano, nós vamos ser amaldiçoados. E essa maldição é de Deus. Se você não sabe discernir nem o que é certo nem o que é errado, você vai para onde? Você estará sendo amaldiçoado. Sua vida não prosperará. Você não será abençoado, porque você não sabe o que é direito, o que é esquerdo e o que é direito, o que é errado e o que é certo, o que é santo e o que é profano. Então você vai viver uma vida dissimulada, você vai viver uma vida desregrada. Então sua vida será amaldiçoada. Você não vai bem em nada na sua vida, nos seus negócios, nos seus comércios. Se você não sabe o que é certo e o que é errado, então você será amaldiçoado por causa disso. Então nós precisamos buscar a sabedoria para poder fazer o discernimento total. Outra coisa que nós precisamos na nossa vida é uma reforma. Precisamos reformar a nossa vida. E como é que nós podemos reformar a nossa vida?
O que é reforma? A reforma sempre é acompanhada com um reavivamento. Mas o que é reforma? Reforma é reorganização, mudança de ideias, teorias, hábitos e práticas. Então nós precisamos fazer uma reorganização da nossa vida, dos nossos costumes, dos nossas ideias, das nossas teorias, das nossas práticas e dos nossos hábitos. Uma mudança radical, total, completa. Então é isso que significa reforma. E reavivamento. O que é reavivamento? É uma renovação da vida espiritual, é vivificação das faculdades do espírito, da alma e do coração. Está escrito em Serviço Cristão, página 41 e 42. É muito importante esses dois requisitos na vida de uma pessoa que quer ter sabedoria. Uma pessoa precisa de conhecimento, e é através do conhecimento que você vai saber como fazer uma reforma, como fazer um reavivamento. Então, como vimos aí, reforma é reorganizar, e reavivamento é você fazer uma renovação, e isso só pode acontecer através do poder do Espírito Santo, em você buscar intimidade com Deus. Então uma coisa está relacionada com a outra, uma coisa está intimamente ligada à outra. Você não pode ter uma coisa, o reavivamento, sem a reforma, e você não pode ter a reforma sem o reavivamento. Então combina as coisas se combinam. Vamos adiante, né? Por isso que nós temos que examinar as Escrituras. É porque nas Escrituras nós vamos encontrar o conforto espiritual, nós vamos encontrar força, poder para renovar a nossa vida espiritual. Nós podemos ver vários exemplos. Nós temos o exemplo de Daniel e seus 3 companheiros. Foram 4 homens cativos do povo de Israel diante de Nabucodonosor, e lá eles usaram a sabedoria, porque eles já tinham conhecimento de tudo que era certo, e ele decidiu, ele se firmou na palavra, na verdade, e eles puderam usar a sabedoria que Deus deu a ele, porque eles tinham íntima comunhão com Deus, eles tinham conhecimento. Então eles falaram para o eunuco do rei, eles falaram para o eunuco que ficou a cuidado deles, que eles queriam água pura e alimentos vegetarianos para fazer uma competição, e eles desafiaram todos os outros jovens do reino, e eles foram vitoriosos, porque eles conseguiram vencer todas as provas, porque eles estavam com conhecimento e com a sabedoria. E assim eles prosseguiram, e eles, com firmeza, Daniel falou para aquele eunuco, aquele que estava a cargo de preparar os jovens para se apresentar diante do rei, e ele com firmeza disse: não me contaminarei com os alimentos impuros. Isso está escrito lá em Daniel 1, versículo 8. Num reino onde havia de tudo, nesse reino de Babilônia, todo tipo de idolatria, incredulidade, todo tipo de alimentos impuros. Mas Daniel e os seus 3 companheiros se firmaram na palavra de Deus, com o conhecimento que eles tinham. Eles usaram a sabedoria, obedeceram e se firmaram na verdade. É isso que significa ser sábio, é viver uma vida inteligente, com conhecimento
e com prática daquilo que aprende. Vamos adiante. Antes de ler a Bíblia, para que a vontade de Deus se faça em nós precisamos orar. Antes de ler a Bíblia, para saber qual é a vontade de Deus e para Deus iluminar a sua mente. Então é por isso que nós, todas as vezes que buscamos a Deus, nós oramos, nós pedimos que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente para nós podermos entender as palavras de Deus. Lá está escrito em Isaías 26, versículo 3. Eu gosto muito desse verso. Eu gosto muito dessas palavras. E esse verso me ajudou muito na minha vida, a eu entender, a eu compreender a palavra de Deus e a seguir a palavra de Deus. Olha o que aqui está escrito: o homem de propósito firme, o Senhor o conservará em paz. Que maravilha, né? A pessoa ser tranquila, ter paz, ter calma em resolver todos os problemas com sabedoria. É isso que nós precisamos, né? As saídas da vida é a mente e o coração. Note bem essa palavra que eu estou dizendo para vocês. A saída da vida, o que sai de nós, sai da nossa mente e do nosso coração. O que nós pensamos, muitas das vezes nós falamos, nós agimos, e aí vem as consequências. Por isso que é determinado aqui a saída da alma. Aquilo que você pratica vem da sua mente, do seu coração. Agora tem ali a entrada da alma. A entrada da alma, aquilo que entra. O que é que entra dentro de nós? Através da onde, ou de quem, ou dos órgãos que as coisas entram na nossa mente. Através dos olhos, através dos ouvidos e através do tato. Aquilo que entra na nossa boca contamina o nosso corpo. Aquilo que entra em nossos olhos, aquilo que você está vendo, ouvindo, assistindo, contamina a sua alma. E aquilo que você ouve, você sem querer vai praticar. Então temos que ter cuidado naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos ou assistimos, e naquilo que nós comemos, e naquilo que você pega. O tato também nos leva a pecar, nos leva à destruição. Então vocês vejam que é importantíssimo a entrada da alma, aquilo que entra no nosso ser. Isso está escrito lá no Mensagem ao Jovem, páginas 285 e 286. E muitas vezes o que contamina nós são os jogos, as danças, as cartas, xadrez, dama, dominó, todo tipo de jogo. Tudo isso é condenado por Deus. Está escrito lá no Mensagem ao Jovem, página 392. Está escrito essas palavras. Também está escrito que aquilo que contamina o ser humano, a nossa alma, a nossa vida espiritual, são as novelas, os filmes e sites de internet pornográficos. Existe uma grande verdade, irmãos, e eu vou falar agora para você. Segura aí você que está me ouvindo nessa hora. Deus tem um recado agora, nesse momento importante para você. Está escrito lá no Mensagem ao Jovem, na página 398, que diz o seguinte: nenhum cristão gostaria de morrer nesses momentos, pois estaria
perdidos. Em que momento? No momento em que você está assistindo partida de futebol, no momento em que você está assistindo filmes pornográficos, no momento em que você está assistindo novela, no momento que você estiver fazendo qualquer coisa que é errado, que é contradizente com a palavra de Deus, que você já sabe, que você já conhece, que você já foi demonstrado várias vezes pelo pastor, pelo ancião, pela filha, pelo pai, pela mãe, você já foi advertida várias vezes, e você sabe que é a coisa errada, mas você está fazendo. Aí diz o seguinte: se você morrer numa situação dessa, fazendo tais coisas, brigando com a mulher, brigando com o filho, dando pornografias, dando palavrão, irritado, aborrecido, nervoso, se você dá um piripaque, cai e morre, quantos têm morrido por aí assim? Está lá no campo de futebol, gritando pelo seu time, e de repente o time ganha, ele dá um grito lá, uma alegria tão grande, a emoção que ele cai e morre. Então aí está dizendo o seguinte: você que é cristão, você que conhece a Deus, você que conhece essa mensagem, você tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, mas se você for numa situação dessa e você morre, você está perdido. Vai ressuscitar na segunda ressurreição para receber o fogo eterno. Que Deus te livre dessa situação, que Deus te livre, e que você, que é um cristão verdadeiro, você jamais gostaria de morrer num lugar desse. O cristão tem que morrer lendo Bíblia, dentro da igreja, pregando, fazendo oração, em comunhão com Deus. Quantos cristãos morrem aí lendo Bíblia, morrem debruçados em cima da Bíblia, morrem fazendo oração, morrem pregando, morrem atrás dos púlpitos, morrem cantando? Que morte boa, que morte agradável, porque ele vai ressuscitar na primeira ressurreição para receber a coroa da vida eterna. Amém. E é isso que Deus quer para mim e para você. Vamos adiante. Lá em Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então nós vemos aí que da nossa boca só deve sair coisas boas, só deve sair bênçãos, orações, conselhos bons, palavras de ânimo, palavras de conforto, palavras de esperança. Essa mensagem é uma mensagem de esperança, uma mensagem que leva conhecimento e sabedoria. Como ser sábio? A entrada da alma é tudo aquilo que você vê com os seus olhos, está entrando dentro da sua mente, é com os olhos que se vê. Aí está tudo que você vê, é a entrada da alma. Tudo que você fala, ou seja, pela boca entra o que contamina o corpo e a alma, e tira o seu relacionamento com Deus. Comidas impuras, bebidas, álcool, drogas, tudo que é entorpecente, tudo que faz mal à saúde, é o que contamina o seu corpo, e possivelmente vai lhe deixar doente, e vai deixar você com a mente turbada e sem relacionamento com Deus. Tudo que você ouve, muitas das vezes a gente ouve coisas que não quer ouvir, coisas que não deve ouvir, e aí contamina o nosso corpo e a nossa alma. O tato, né, as mãos, é também uma coisa perigosa. O que você está pegando? Onde você está indo? Então, tenha muito cuidado com o tato, porque o tato também lhe leva a pecar. Dentro de um transporte, no ônibus, você vai se encostando em mulheres, e mulheres em homem,
Então é perigoso, porque vai lhe trazer pensamentos impuros. Então o tato também é considerado como entrada da alma. E agora você deve estar pensando: e agora, meu Deus, que eu já sei de tudo isso, eu já sei de todas essas coisas, eu agora já tenho um conhecimento, e agora o que é que eu tenho que fazer? Isso você deve pensar mesmo, porque se lembra que lá no início nós mostramos uma figura que tem o diabo de um lado esquerdo, ele dizendo que nada, isso aí não precisa não, venha para o lado de cá, faça assim, assim, isso não precisa não. E o anjo de Deus do outro lado ele dizendo: siga este caminho, que este caminho é o caminho da vida, é o caminho da vida eterna, é o caminho da justiça, é o caminho certo, é o caminho correto. Então você fica em dois pensamentos: será que eu aceito essas mensagens? Ou será que eu não aceito? Porque esse pregador aí está falando bobagem. É a coisa mais certa o que nós estamos falando. É o que Deus tem para nós. Intimidade com Deus é o que você precisa, o que eu preciso. Ter intimidade com Deus. É isso que nós precisamos ter. Jesus está à porta do seu coração. Em muitos corações Jesus ainda está batendo. Em outros corações Jesus já entrou, já está fazendo ali morada. No meu, ele já entrou e está fazendo morada. E ele quer morar também no seu. Se você está ouvindo essa mensagem, é Jesus batendo na porta do seu coração. Jesus, ele quer ter um relacionamento íntimo com você, para te dar conhecimento, para te dar sabedoria. Sabedoria é a capacidade de você pôr em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você conhece, aquilo que você está conhecendo. É você viver, pôr em prática. Não adianta você ter muito conhecimento, conhecer tudo e não ter sabedoria, não pôr em prática. Não ser aquilo que você conhece. Então Jesus, ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser o seu Deus, o seu confidente. Ele quer viver na sua casa, viver com você. Ele quer entrar na sua vida, ele quer fazer uma reforma, um reavivamento. Basta apenas você abrir o seu coração. E você abrindo o seu coração, ele vai fazer uma obra maravilhosa. Ele fez isso em mim quando eu tinha 11 anos de idade. Com 12 anos eu me batizei. Em 23 de dezembro de 1973, eu entreguei minha vida a Jesus. Abri o coração, ele entrou e eu fechei a porta. E ele nunca mais saiu do meu coração, nem da minha vida. Ele transformou o meu coração, ele transformou a minha vida. E agora eu vivo só para ele. Eu vivo em íntima comunhão com ele. Tenho um conhecimento suficiente para a minha salvação. Conhecimento para ser o que Deus quer que cada um de nós sejamos: fiéis, verdadeiros, santos e puros. E é esse desejo que Deus quer para você. Nesse momento, eu quero convidar você a se colocar de pé, ou se você quiser, aí onde você estiver me assistindo, onde você estiver me vendo, você quiser ajoelhar, você pode ajoelhar, que eu vou fazer uma oração para que Deus lhe abençoe
a você e a toda a sua família, para você ter mais conhecimento de Deus, mais conhecimento da verdade, e para você também ser igual ou semelhante a Jesus. O desejo que Jesus quer é que você tenha esse conhecimento, que você pratique, que você viva. Então, você que estiver aí nesse momento, eu vou me aproximar mais um pouco e quero que você também ore junto comigo nesse momento. Eu vou orar nesse momento. Santo Deus, Criador dos céus e da terra, estamos aqui nesse momento para te buscar em espírito e em verdade, para te pedir que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito, que o Senhor nos dê conhecimento e mais conhecimento, para que nós possamos ter esse conhecimento, para que nós possamos ter uma intimidade contigo, para que nós possamos ser semelhante a ti, para que nós possamos ter sabedoria e ser sábio, viver aquilo que nós temos conhecido, aquilo que nós temos aprendido, e possamos pôr em prática em nossas vidas. Nesse momento eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, aonde quer que ela esteja, em sua casa, no carro, num clube, numa igreja, seja onde for, que ele possa ser abençoado por ti, que o Senhor possa ir no coração dele, na mente dele, e ele possa ser abençoado e possa viver essas verdades que ele tem aprendido. Continua conosco, nos dá um dia feliz, uma semana de paz, um ano próspero, e que nós possamos nos preparar para a tua breve volta. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe a você, a toda a sua família, e que sempre você possa ter conhecimento e possa ser sábio, ter Jesus no coração e viver essa verdade. Que Deus nos abençoe, o nosso desejo é a nossa oração.